E aí, pessoal, vamos dar continuidade, falar um pouquinho aí de outros conceitos, outras teorias, outras evoluções da ciência, principalmente na área da física aí, né? Vamos começar, então, a aula de número 45. O que ela fala? Relatividade, parte 1. Então, nós vamos falar um pouquinho da física antes de... física antes de física antes de 1900... Biografia de Albert Einstein, um dos mais conhecidos físicos aí, né? E consequências da relatividade de Einstein. Então aí, apresentar as habilidades, né? Apresentar a teoria da relatividade restrita de Einstein no contexto histórico e físico. Identificar que a propagação da luz independe do movimento da fonte, ou seja, perceber que a velocidade da luz é constante. Como aqui nós estamos no início, né? Ainda vamos falar também dessa parte. A física antes de 1900, como era? Pode-se traçar a história da física a partir do momento em que a humanidade começou a ver e analisar os fenômenos naturais de modo racional. No caso, né, abandonando explicações místicas ou divinas, né? Não só dizer, o Deus da chuva, o Deus daquilo, então já parou um pouco, não, por que acontece? Vamos pensar, né? Começou o pensamento e depois de muita evolução veio os experimentos. As primeiras tentativas racionais de explicação da natureza vieram com os indianos e com os gregos antigos, né? Então na Grécia aí, principalmente, tinha muito essa questão de deuses, né? A filosofia natural, como era conhecida, a física até tempos mais modernos, confundia-se com a química e com certos aspectos da matemática e biologia, que hoje é bem dividido, né? E pode ser considerada a disciplina acadêmica mais antiga, se for considerado a sua presença dentro da astronomia. Aí você pensa, como assim? Pessoal, até para contar, não foi assim do nada. Como que eu conto? O cara pegou lá, eu tenho uma pedrinha, tenho duas, tenho três. Ele não sabia o que era zero, o que era menos um. Isso não existia. Então, por exemplo, se eu vou guardar 10, ele cuidava de ovelhas, carneiros, alguma coisa. Passou 10, cada uma que passava ele pegava uma pedra. Quando voltava, ele colocava de volta. Se sobrasse, ele sabia que estava faltando. Mas aí a questão de contar... Mas se você pensar, poxa, como que eles se guiavam? Como que uma tribo saía de uma região para outra? Como navegar? Como se orientar durante o dia, durante a noite? Então, a astronomia é muito antiga. Se você pensar, né? Para você ter uma orientação. Beleza? Vamos lá, continuando. Após ter visto um momento de esplendor na Grécia Antiga, tendo como nome principal Aristóteles, né? A física entrou em declínio na Idade Média, tendo revivido apenas no Renascimento durante a Revolução Científica. Então, teve muitas situações aí em relação a não poder produzir materiais acadêmicos em uma certa parte da história, né? Travou ali. Falando mais da evolução que ocorreu depois da Revolução Científica, Galileu Galilei, né, é considerado o primeiro físico em seu sentido moderno, adotando a matemática como ferramenta principal. O que eu falo para vocês? Eu falo, gente, a física e a matemática são áreas distintas, mas são juntas. Porque eu preciso de resultado, eu tenho que ter cálculos. Eu não posso chegar no cálculo sem... Não tem como eu não usar a matemática. Eu posso entender o fenômeno, como é que chove? Tem a nuvem, a água cai, vamos dizer assim, ela pode... A terra, né, vai absorver a água, pode ir para a raiz das árvores, pode evaporar através das folhas, pode evaporar ali até no asfalto, quando você vê, cai ali, quando está muito quente, você vê evaporando, evaporar o rio mesmo, evaporar a água e vai... Mas você quiser, eu quero saber quanto choveu. Como é que eu posso medir isso? Aí tem uma forma de medir. Você vai usar o quê? Matemática. Tantos milímetros de chuva em tal região. Vai inundar.
Aumentou o nível do rio em tanto, quanto é isso? Aí você vai calcular. Então, a matemática é uma ferramenta para todas as outras áreas quando você necessita de resultado, tá bom? Então, vamos continuando. Já dotado de um método científico, a física teve uma notável evolução com Isaac Newton, né? Que realizou a primeira grande unificação da física a unir céus e terra sobre as mesmas leis da física, a gravitação universal. A gravitação mantém os planetas em órbita ao redor do Sol, né? Nos séculos XVIII e XIX, surgiram os fundamentos da termodinâmica e do eletromagnetismo, destacando-se Rudolf Clausius, James Prescott Joule e Michael Faraday. Maxwell realizou outra grande unificação da física ao fundir eletricidade e magnetismo sobre as mesmas descrições matemáticas, sendo que toda a ótica, né, pode ser derivada da teoria eletromagnética de Maxwell. Só que aí você analisa uma situação. Pessoal, Maxwell, ele não elaborou praticamente nenhuma, né? Ele complementou, mas ele não criou. Só que teve que ter o Maxwell para quê? Eu tenho essa teoria, tenho essa. Eu vou falar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo. E ele conseguiu juntar e criar o eletromagnetismo. Unir vários conhecimentos. Os outros estavam todos separadinhos. Ele, não, isso aqui está tudo junto, eu vou unir isso aqui. Certo? Então, ele foi um grande teórico que conseguiu ter essa visão. Não criou, foram os outros, mas ele uniu. Tá bom? Então, vamos continuar lá. Então, continuando aí. No final do século XIX, pensava-se que todos os fenômenos físicos poderiam ser explicados dentro das teorias correntes, né, as que existiam até ali. Entretanto, certos fenômenos rebeldes fugiam do alcance dos cientistas, né? No início do século XX, ao tentar explicar matematicamente a radiação de corpo negro, Max Planck introduziu o conceito de quantum de energia. Em 1905, Albert Einstein apresentou sobre a forma de 5 artigos a base da relatividade da mecânica quântica. Então, as bases aí, né, das duas. Então, quando fala assim, gente, a pessoa fala, o que é física quântica? Dá uma olhadinha aqui para mim. Quando fala assim, o que é física quântica? A física quântica, ela tem uma quantidade de energia. Então, se você pensar, como assim? Eu vou medir e vou chegar a uma conclusão que todas aquelas partículas têm a mesma quantidade. Se eu tiver 10, eu tenho uma energia de uma, eu sei de uma, é só multiplicar por 10. Então, ele quantizou essa questão da carga do elétron, né? Então, conseguiu, a partir daí, evoluir. Lógico que o elétron, o átomo, ele tem aquela ideia das partículazinhas, só que já evoluiu demais. Hoje, o elétron não é mais uma partícula de luz, né, de energia, que tem carga elétrica, já é uma nuvem eletrônica. Então, tem os níveis de energia. Então, essa física ela é muito complexa mesmo, tá? Então, vamos continuar lá. Então, dando continuidade, né? Tais fenômenos rebeldes, né, que eles não conheciam, finalmente foram explicados. Mas a ontologia determinista, estrita e pontual, característica da mecânica newtoniana, foi abalada seriamente, que foi agravada após a publicação do princípio da incerteza de Werner Heisenberg, né? E do princípio da complementaridade de Niels Bohr. Então, você vai pensar, pessoal, olha aqui, ó, eu falo para vocês sobre gravitação. Gravitação, a aceleração da gravidade puxa todos os corpos, centro da Terra. Então, eu fico aqui. O Sol atrai a Terra atrai a Lua. Tudo bem. Aí eu vou calcular a velocidade, por exemplo. Você pensa assim, se eu continuar acelerando, eu nunca vou parar de acelerar. Então, a minha velocidade vai ser infinita. O que aconteceu? Chegou lá,
no limite, né? Então, tem o limite da velocidade, que é a velocidade da luz. E matéria, mesmo você vendo filme aí e tudo mais, não dá, tá? Matéria não viaja à velocidade da luz, só energia. Então, você vai chegar no máximo ali, próximo, mas até esse próximo bem distante, né? A uma certa velocidade. Mas quando vai se aproximando a velocidade da luz, há efeitos, né? Então, a distorção do espaço-tempo. Mas para superar, ainda não. Tem alguns estudos que estão juntando relatividade com física quântica para tentar explicar e chegar aí que pode ocorrer uma velocidade acima da velocidade da luz. Mas ainda estudos, né? Ó, já estão querendo juntar outras teorias. Então, vamos lá, continuar aí. Bom, Albert Einstein, quem foi, né? Albert Einstein, em 1879-1905, é conhecido especialmente por sua teoria da relatividade, que expôs pela primeira vez em 1905, quando tinha apenas 26 anos de idade. Suas contribuições à ciência foram muitas. Só que, gente, Albert Einstein ele teve, assim, eu acho que uma grande, não decepção, uma grande tristeza, porque o pai dele também, cientista, sempre quis que ele fosse um grande cientista. Sabe quando você tenta ali, ó, ajuda aí, meu filho é um cara bom e tudo mais, só que não foi. Então o pai dele chegou a falecer sem ver, sem saber que o filho foi, ou né, até hoje, um dos maiores nomes da ciência. Só que ele não foi assim rápido. Ele teve uma infância difícil, tinha problema na escola e tudo mais, só que quando ele conseguiu evoluir, já foi depois que o pai dele havia falecido. Então pensa, o pai dele sempre acreditou, só que isso veio acontecer depois. E ele se tornou um grande cientista em algumas áreas que nós vamos ver agora. Vamos continuar lá? Então aí ele falou que teve várias contribuições, várias contribuições. Relatividade é uma, né? A teoria da relatividade de Einstein revolucionou o pensamento científico com suas concepções novas sobre o tempo, né? O espaço e a massa, o movimento e a gravitação, também envolvendo aí. Concebia a matemática e a energia como equivalentes. Matéria e energia. É como se você pensar, toda matéria é energia, e a energia pode criar matéria. Aí você pensa, como assim? Pessoal, olha só, se eu falar para você, você é energia. Um copo com água é energia. Como assim? Se você acredita que tudo é feito de átomo, o átomo tem próton, nêutron, lá no núcleo, e o elétron girando. E a bomba atômica, por exemplo, né, quando consegue ali, vamos dizer, explodir o núcleo atômico ali, tem muita energia. E nós somos constituídos de átomo. Qualquer coisa que você conhece é constituída de átomo. Então, nós somos o quê? Energia. Simples assim. Então, é dessa forma que ele pensou. Aí entra outras situações, né, de eletromagnetismo, ondas eletromagnéticas, né, que também nós vamos ver um pouquinho na frente. Vamos continuar lá? Então, olha só. Energia e matéria eram equivalentes, né, e não distintas. Ao afirmar isso, assentou a base para o controle da liberação da energia contida no átomo, que eu acabei de falar, né, que é uma energia imensamente grande. Assim, Einstein foi um dos criadores da ideia atômica, né? Sua famosa equação E é igual a mc, onde C é a velocidade da luz, tornou-se a pedra fundamental no desenvolvimento da energia atômica. Ao elaborar sua teoria, baseou-se num pensamento filosófico profundo e num raciocínio matemático complexo. Albert Einstein tinha 5 anos de idade e seu pai mostrou-lhe uma bússola de bolso. O menino ficou profundamente impressionado com o comportamento misterioso da agulha magnética que se mantinha voltada, olha só, para a mesma direção, por mais que se fizesse girar a bússola, né? Mais tarde, segundo contam, né? Explicou que sentira que por trás das coisas algo agora pronto, agora eu que engatei aqui.
forçosamente deveria estar escondido. Então, você pensar, dá uma olhadinha aqui, hoje a língua está presa, mas vamos lá. Se você pensar, eu pego aqui um objeto, lógico que tem que estar bem equilibrada a bússola. Se ela está virando para cá e você gira ela, ela vai fazer o quê? Ela volta. Então, se você tenta girar, o que ela faz? Ela sempre volta para a mesma direção. Aí você tem ideia de quê? Do campo magnético da Terra, porque não tem outra força que vai atuar ali para orientar aquela bússola. Você pode fazer isso passando uma corrente elétrica num fio, e essa corrente gerar um campo magnético que vai mudar a direção. Lógico, aí você vai ter um campo maior do que o da Terra. Ele é muito fraco, mas você consegue identificá-lo. Para que serve isso? Para se orientar, por exemplo. Você não tem nada, à noite, como é que eu vou me orientar? Você tem a bússola, as coordenadas, você consegue se mover, né? Quem faz aí, quem for fazer treinamento no Exército, vai passar um pouquinho por isso e vai entender esse tipo de coisa, ou fazer treinamento, né? Andar ali, aprender a sobreviver, na selva, algumas coisas, você aprende essas coisas, escoteiro, né? Então vai aprender a mexer com bússola. Vamos lá, continuando. Bom, durante o ano de 1905, Einstein apresentou 3 de suas maiores contribuições ao conhecimento científico. O ano de 1905 marcou época na história da ciência física, pois foi então que ele escreveu 3 trabalhos publicados num periódico científico alemão, intitulado Annalen der Physik, Anais da Física, cada um dos quais veio a converter-se na base de um novo ramo da física. Pensa aí, ó, ele iniciou todo o estudo nessa área. Em um desses trabalhos, Einstein sugeriu que a luz poderia ser concebida como uma corrente formada de partículas ínfimas, né? As quais deu o nome de quanta. Então, são partículas de luz. Essa ideia passou a constituir uma parte importante da teoria quântica. Antes de Einstein, cientistas já tinham descoberto que um feixe luminoso, brilhante, incidindo sobre um metal, um material aí, você vai ter vários metais, levava-o a emitir elétrons que poderiam transformar-se numa corrente elétrica. Mas os cientistas não podiam explicar o fenômeno a que tinham dado o nome de efeito fotoelétrico. Einstein, entretanto, explicou esse efeito, baseando-se na sua teoria quântica. Mostrou que quando os quantas de energia luminosa atingem átomos de um metal, forçando-nos a desprender elétrons. Então, pessoal, se você analisar, dá uma olhadinha aqui, vocês têm as placas solares aí. Então, capta energia solar e consegue converter aquela energia em energia elétrica. Então, esse é o efeito fotoelétrico, porque muita gente acha que Einstein ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Na realidade, ele não ganhou por essa teoria, ganhou por outros que nós vamos ver aqui. Vamos lá? Bom, a obra de Einstein ajudou a comprovar a teoria quântica. Ao mesmo tempo, deu ao efeito fotoelétrico uma explicação impossível de conceber, enquanto cientistas continuassem a afirmar que a luz se propagava exclusivamente através de ondas. Depois descobriram que dá para considerar a luz como onda e também como partícula, dependendo do que você está estudando. A célula fotoelétrica ou olho eletrônico, que é uma decorrência do trabalho de Einstein, tornou possível o cinema sonoro, olha só, a televisão e muitos outros inventos. Por seu trabalho sobre os quanta, Einstein recebeu o prêmio Nobel de Física em 1921. Então, pelo efeito fotoelétrico, não da teoria da relatividade. E olha a letra dele, está aparecendo aí a letra de alguns alunos, né? Até a letra do professor Mac, olha que letra bonita. No segundo trabalho, intitulado A Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento, Einstein apresentou a teoria da relatividade restrita, em virtude dessa teoria, que mostra a relatividade do tempo, né? Ideia jamais concebida antes, que o tempo seria absoluto, ia passar de qualquer jeito. Ele disse que pode passar diferente, dependendo da velocidade que você esteja.
O nome de Einstein passou a ser amplamente conhecido. O trabalho foi mais tarde enviado para a Biblioteca do Congresso de Washington, em outro estudo, publicado em 1905. Einstein demonstrou a equivalência entre a massa e energia, expressa em sua famosa equação, E é igual a mc, massa vezes aceleração, só que aí você está falando de aceleração da luz. Pessoal, olha só, hoje tem estudos que indicam, que quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você. É como se você chegasse na velocidade da luz e o tempo parasse. Por exemplo, se você viajasse lá tantos anos na velocidade da luz, se você voltasse, você ia encontrar uma pessoa muito mais velha da sua idade, você ainda estaria mais novo, porque o tempo ia passar mais devagar para você e mais rápido para essa pessoa. Lógico que para a gente viajar essa velocidade é quase impossível, porque teria que ter muita energia para conseguir atingir essa velocidade. E não pensa assim, o ser humano do nada foi para a velocidade da luz. Não dá, porque o seu corpo não aguentaria essa mudança. Não aguenta nem mudanças meio bruscas, imagine a velocidade da luz, Vamos lá, continuando. O terceiro importante trabalho de Einstein, em 1905, dizia respeito ao movimento browniano, um movimento em zigue-zague de partículas microscópicas suspensas no líquido ou gás. Esse movimento confirmava a teoria atômica da matéria, que é constituída aí por átomos. Em 1915, Einstein anunciava ter desenvolvido a teoria da relatividade generalizada. Olha só, ele tentou generalizar, baseada na sua teoria sobre relatividade restrita. Em sua teoria generalizada, tentou expressar todas as leis da física através de equações covariantes, ou seja, equações que têm a mesma forma matemática. Qualquer que seja o sistema de referência, aqui são aplicadas. A teoria geral anunciada em 1915 veio a público, no caso, aqui em 1916. Mas a teoria unitária do campo, Einstein não se sentiu inteiramente satisfeito com a teoria da relatividade generalizada, pois ele não incluía o eletromagnetismo. Ao aproximar-se o fim da década de 1920, tentou incorporar numa só teoria tanto os fenômenos eletromagnéticos como os gravitacionais, Eletromagnético tem a ver com eletricidade, magnetismo, e gravidade tem a ver com massa. Teoria denominada teoria unitária do campo, mas não conseguiu dar forma a uma teoria unitária do campo. Embora tenha, olha só, ele tentou durante 25 anos de sua vida elaborá-la, sentindo aproximar-se o fim de sua vida, Einstein assinalou a conveniência de deixar claro que tal teoria não existia. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. O que aconteceu? Ele tentou, durante 25 anos, elaborar essa teoria, só que ele não conseguiu unificar. Por exemplo, que eu falei, hoje estão tentando teoria da relatividade e física quântica. Então, cada um, a luz pode ser onda, pode ser partícula, depende do que você está estudando. Uma hora você vai considerar onda, uma hora você vai considerar partícula. Se for onda, interferência. Se for partícula, o efeito fotoelétrico. Então, ele simplesmente disse, essa teoria não tem como existir, porque eu já procurei tanto e não consegui. Ele não conseguiu unificar, Então, ficou só na teoria da relatividade restrita. Vamos lá, continuando. Bom, Einstein era, por natureza, profundamente religioso. Então, entretanto, jamais se ligou a qualquer religião ortodoxa, embora achando a crença num Deus pessoal um conceito demasiadamente específico para ser aplicável, ao ser em ação neste mundo. Einstein jamais admitiu um universo caracterizado pelo acaso e pelo caos. No universo, pensava que ele deveriam reinar a lei e a ordem absolutas, Certa vez ele afirmou, Deus pode ser muito sofisticado, mas não é malicioso. Einstein foi eleito pela revista Time
a maior personalidade do século XX. Então, só para ter noção aí da importância dos estudos de Einstein, né? E as consequências dessa teoria da relatividade? Dos postulados da teoria da relatividade, resulta um conjunto de importantes corolários que afetam as propriedades do espaço e do tempo. A teoria da relatividade foi elaborada por Einstein, no caso, né? E é uma das mais famosas teorias da física. Você deve pensar que sua complexidade, envolvendo velocidade da luz, espaço-tempo, nunca estaria visível para você. Mas, na verdade, não é tão difícil assim e podemos presenciá-la em nosso dia a dia. Então, são coisas que você pode observar. Veja a seguir 6 exemplos da relatividade no cotidiano. Então, aí, nós já vamos ver no dia a dia, magnetismo. Mas como podemos associá-lo ao observar isso em nossos ímãs, no caso, né, de geladeira? Se considerarmos que o tempo é relativo, 2 pessoas próximas à velocidade da luz veriam 2 fenômenos diferentes ao observar o magnetismo. Uma veria um campo magnético e a outra um campo elétrico. Ambos estão correlacionados e não há um único ponto de referência. É relativo. Então, aí, ó, dependendo da velocidade que está, um vai ver um campo magnético e o outro um campo elétrico. Então, aí um desenho, né, de uma malha de ferro perto de um ímã. 2. GPS. Os aparelhos de GPS já são bem populares hoje, né, em dia. Estão presentes em grande parte dos smartphones. Quase não, todos os celulares praticamente hoje você tem GPS. Mas você sabia que os efeitos da relatividade devem ser levados em conta para seu funcionamento? Nossa localização no GPS é calculada com o tempo de resposta entre os satélites que orbitam a Terra e nossos aparelhos. O problema é que estes satélites estão a uma altura de 20 mil quilômetros acima da Terra e sofrem efeitos muito menores de gravidade em relação às estações terrestres e aparelhos de localização. No caso, né, some isso à velocidade do movimento de 10 mil km por hora dos satélites em órbita e teremos como resultado cerca de 7 microsegundos de diferença em relação a nós. Pode parecer pouco, mas essa variação de tempo implicaria em uma diferença de 10 quilômetros na localização do seu GPS. Olha só, diariamente. Por isso, todos os aparelhos no espaço contam com cronômetros precisos que se adaptam ao tempo, no caso, na Terra. Então, aí você vê que você poderia ter uma diferença, né, de tempo. Bom, a energia atômica, só um pouquinho. Pessoal, olha só. Eu acho que vocês já perceberam até que o GPS, nos carros, eles são adaptados, o velocímetro, para parecer um pouquinho acima da velocidade que ele está. Por exemplo, se você está a 70, você está um pouquinho abaixo. Isso serve até como mecanismo de segurança, até para você evitar levar multa do tempo, acidente e algumas outras coisas. Quando você coloca o celular, o GPS, ou um GPS mesmo, tem um GPS aparelho e tem um celular que tem um GPS, você vê que tem um certo atraso, às vezes pela internet, às vezes pela resposta. Então, imagina, se você pegar um pequeno atraso até chegar em você, você estaria uma distância diária aí de 10 km, é muito. E, sei lá, 1 minuto já seria muito também, já daria uma distância total, até a localização. Quem nunca pegou alguém, manda a localização. Gente, eu estou na localização. Não é aí, eu não te mandei isso. Foi uma localização diferente do que ele estava mandando. Pode acontecer, mas como está falando, ele leva em consideração esses efeitos para o quê? Para quando chegar o sinal até você, praticamente instantâneo, dobra a direita, a próxima direita. Você dobra a direita, chega nos lugares. Até eu mesmo que não consigo memorizar quase nada, nome de rua eu não consigo. O que eu faço? Boto o GPS e você vai. De vez em quando dá um BO, né? Que a gente vai parar em lugar que tem nada a ver. Mas tem que conhecer o mínimo da cidade e o restante você usa o GPS. E é uma tecnologia que leva em consideração
essa diferença aí desse atraso do satélite e da Terra, da velocidade do satélite e tudo mais, beleza? Vamos lá, continuando. Então, falando aí, ó, energia atômica, isso aqui vocês já viram que teve acidentes gravíssimos aí em relação à poluição, né? Que você tem a radioatividade aí, em alguns lugares você não pode nem viver depois de acidentes, leva muito tempo. Se você for, vai afetar suas células, a pessoa vai ter vários problemas de saúde. Outra comprovação da teoria da relatividade está presente em mais da metade de nossos dias. O brilho e energia do Sol existe graças ao efeito da relatividade, assim como qualquer usina nuclear da Terra. A teoria de Einstein é provada na prática pela fissão nuclear, não é fusão, tá? Ainda estão projetando algumas usinas de fusão. Que tem lá aquela barra que você consegue aquecê-la, é fissão, em que grandes quantidades de energia podem ser obtidas por pequenas quantidades de massa, como um átomo que se divide em duas partículas de massas diferentes. Então, se ele separa, uma parte dessa energia vai ser emitida, que é a questão aí que aquece, né? Bom, funcionamento da velha TV de tubo. Eu acho que quase nenhum aluno vai conhecer isso aí, que tem muito pouco, né? Então, todas hoje já são muito evoluídas. Essa de tubo aí é muito antiga. As TVs antigas funcionavam com uma tecnologia comumente chamada de CRT, ou tubo de raio catódico. Basicamente, elétrons são disparados em alta velocidade, cerca de 30% da velocidade da luz, na parte de trás da tela, tornando cada pixel individualmente visível. Se os efeitos da relatividade não fossem levados em conta, os elétrons teriam uma margem de erro suficiente para não projetar os pixels nas posições corretas. E os fabricantes tiveram que tiveram que levar em conta esses efeitos para inventar a TV. Aí você pensa, pessoal, hoje, né, os jovens, até para quem joga aí, fala muito do pixel, né? O que é pixel? Então, pixel é um ponto por polegada. Na realidade, ele não vê o pixel, não existe isso, ele não vai conseguir ver um pixel. Ele vai ver um ponto, ele vai ver uma imagem. Mas aí tem as gírias dos jovens, né? Então, pixel é ponto por polegada. Antes, as TVs, eu cheguei a ver, né, umas enormes lá, de 100 polegadas, 80, bem antiga. Se você chegasse muito próximo, a imagem ficava meio quadriculada. Você não tinha uma imagem nítida. O que você tinha que fazer? Afastar para aquela imagem ir fechando. Se você pegar vários pontos, por exemplo, esse ponto desse pincel aqui, colocar vários pontos um perto do outro, criar uma imagem, de perto você vê os pontos. Quanto mais você se afasta, a imagem vai se juntando. Então, você tinha que ter uma distância da TV para ter uma imagem boa. Você não ficar ali, ou é quase a mesma coisa botar o papel muito perto do seu olho, assim, você não vai enxergar direito. Aí a TV tinha que estar uma certa distância, hoje não. Hoje, independente do tamanho da TV, você coloca lá, se vê uma pessoa, tiver um piolinho na cabeça da pessoa, você consegue ver, porque é muitos pixels por polegada. São vários pontos luminosos, a imagem fica perfeita. E não é mais tubo de raio catódico, né? Injeção de LED, QLED, OLED, LED orgânico. Nossa, é uma evolução absurda. E hoje nós temos imagem 4K, 8K, impressionantes. Se você olha, parece que você está ali dentro, né, da imagem. Vamos lá, continuando? Bom, o ouro ser dourado. Então, por que o ouro é dourado? Não é de outra cor. Se os efeitos da relatividade não existissem, o ouro provavelmente seria mais azulado. Mas por que isso? O ouro é um átomo pesado. Isso significa que os elétrons de camadas mais internas se movem muito mais rápido que o normal. O aumento de velocidade em uma distância menor, a distância para orbitar um núcleo diminui em camadas mais próximas.
culmina no aumento do momento e, consequentemente, na ampliação de energia e massa deste elétron, se levarmos em conta a equação de Einstein. Então, quanto mais próximo do núcleo, mais rápido ele vai girar, porque se ele girar devagar, ele decaía, né? Então, a energia deste elétron se torna próxima dos elétrons nas camadas exteriores, resultando em absorção e reflexão de ondas de luz maiores, que aos nossos olhos correspondem às cores amarela, laranja e vermelho. Sem, ou no caso, os efeitos da relatividade, as ondas seriam curtas, que produzem cores azuladas e violetas. Então, só o movimento dos elétrons aí já está comprovando que tem a ver com a teoria da relatividade. E o mercúrio. Por que nós temos um metal líquido, né? E o mercúrio ele é muito utilizado aí até na procura por ouro, né? Para dividir, ocorre muita poluição. Então vamos lá, mercúrio ser líquido. Podemos encontrar o mercúrio no estado líquido na natureza, pelo mesmo motivo do ouro ter sua coloração única. Acontece que, assim como o nosso caso anterior, este metal é um átomo pesado e seus elétrons sofrem a mesma aceleração próximo ao núcleo. O aumento de massa e energia dos elétrons torna o ligamento entre seus próprios átomos fraco, no caso. Esta ligação fraca entre o próprio elemento químico do mercúrio é o que o torna líquido. Então, o que acontece? Gente, até mesmo com a água, se você analisar, a água, ela para se tornar gelo, ela tem que ter uma estrutura. Quando ela se desorganiza e fica fracamente ligada, ela se torna líquida. E depois, quanto mais agitada, se torna vapor. Então, vai diminuindo. Então, o que está falando é isso. A energia de ligação entre essas partículas é muito pequena. O que acontece? Acaba se tornando líquido. E o mercúrio, ele é muito pesado mesmo, só que é um líquido, né? Então, é um material que você tem que considerar a teoria da relatividade. Então, se você pensar, no dia a dia a física tem demais. Ah, mas isso é história, não sei o que. Gente, só de você olhar para o seu aparelho de celular, você tem ali física que não acaba mais, química que não acaba mais, baterias cada vez menores, chips cada vez menores, armazenamentos cada vez maiores. Hoje em dia, você tem um cartão de memória, gente, que eu precisava de um HD imenso para ter. Hoje, um cartãozinho de memória tem a mesma capacidade, mais de 100 gigabytes de armazenamento num cartão de memória. Então, isso aí é física pura, é física quântica, é nanotecnologia, entendeu? Então, outras tecnologias que estão evoluindo, levam em consideração outras teorias. Agora, como eu falei, a última que pode ser unificada, pode ser que aconteça, né, que é a física quântica, teoria da relatividade, para conseguir chegar a uma velocidade acima da velocidade da luz. Ah, mas o que isso ajuda? Só é você pensar, né? Toda a evolução da ciência aconteceu através de alguns experimentos, como foi falado, Einstein contribuiu muito. Hoje também nós temos aí, daqui uns dias, parar de queimar combustível fóssil, né? Então vai ter que ir para onde? Energia elétrica. E qual é a energia mais limpa que existe? A energia solar, né? Então isso está crescendo bastante hoje em dia. Beleza? Então já nós voltamos porque a aula continua.